Eu quero mostrar para vocês o passo a passo como foi esse processo, junto com o Luiz, que vai ensinar pra gente certas coisas maravilhosas. Não acha, não, você está falando uma língua aí que é só para... Não, isso é básico, gente. Então, tem vaso que precisa de um gotejamento X. Muito bom, Luiz. Aqui é o que a gente chama de cérebro, né? O cérebro da irrigação da casa inteira. Fazer uma irrigação especial, quase específica para as bromélias que estavam ali a Deus dará. É uma planta bem rústica, aguenta bem. Chegou aqui, este tubo mais grosso, ele traz mais pressão d'água e mais volume para a gente distribuir, tá aqui ó, no microtubo, tá vendo? Se tem uma coisa que faz a gente ganhar tempo na vida e melhorar nosso cultivo, certamente isso é a irrigação automática ou automatizada. A gente teve uma aula aqui com o Luiz Alberto, da Água Consultoria, e espero que vocês gostem tanto quanto a gente gostou, inclusive dos resultados. Olá pessoal, tudo bem? Com este sol de rachar o coco, eu estou com um guarda-chuva na mão. O Luiz também, e vocês vão entender já já o que o Luiz faz. Esse é um episódio que vocês vêm pedindo há um certo tempo, eu vou pedir licença aqui para dar o tom do que vai ser esse episódio. Então, vou dar uma chance. Está escrito aqui, água, consultoria. E a gente está no meio aqui do Jardim Onírico e eu vou precisar deste guarda-chuva e é em instantes, porque eu vou mostrar para vocês o que esse Jardim Onírico se tornou depois depois que a água fez um trabalho aqui, o Léo e todo mundo da equipe da água, aqui ó, essa chuva profissional. Eu quero mostrar para vocês o passo a passo como foi esse processo, junto com o Luiz, que vai ensinar para a gente certas coisas maravilhosas e que irrigação e automatização é uma coisa para todo mundo, né, Luiz? E o guarda-chuva tinha que proteger de lado também, de né? lado, Porque a água tá vindo de lado. Então, também. Tchau, acompanha a gente. Meu amigo, desculpa fazer você passar pela pataquaieira desse Jardim Onírico, mas assim que a gente faz episódio aqui. Você é um cara mais engomado, que frequenta jardins de alto garbo e elegância, é verdade. Eu agradeço ao nosso amigo em comum, Marcel, por ter nos indicado essa parceria. E este episódio, meus queridos oniricers, a gente vai falar sobre, obviamente, irrigação, né, automatizada e tudo mais. E eu sou fã de irrigação automatizada há muitos anos. Eu faço isso do meu jeito. Agora eu descobri outro jeito com o Luiz e com a Água Consultoria. Outro jeito de fazer. E por isso a gente chamou o Luiz, que é um hiper especialista nesse assunto, para ensinar a mim e a vocês as possibilidades das mais elaboradas às menos elaboradas de uma irrigação. Significando das mais caras, mas aí com benefícios maravilhosos, as mais baratas também com benefícios maravilhosos, mas com uma estrutura mais simplificada. E vocês que me conhecem há um tempo, vão dizer assim, bom, para que você quis mudar a tua irrigação, já que você já tinha uma? Eu já tinha, eu sou do professor Pardal, vou lá fazendo, não sei o que, junto, papapá. O fato é que eu estava com vários fabricantes no meu sistema, o relógio de um, mangueira de outro, microtubo de outro, aspersor de outro, que no final vai dando estresse e você vai tendo desajustes, né? Então, quando o Luiz falou, putz, Alan, vamos fazer um negócio de jardim onírico aí, uma parceria? Vamos. E aí, portanto, vocês vão ver imagens aqui do jardim onírico sendo rasgado de cabo a rabo, porque uma coisa muito importante, vocês vão ver já já, é que os tubos grandes, os tubos onde passa a maior parte do volume de água, precisam estar muito bem distribuídos no ambiente e a gente leva um volume de água maior para as pontas. Isso aí é uma teoria importante que é bom você saber desde já. Quantos jardins vocês já implementaram nesses anos todos? Eu estava esperando tanta pergunta, essa eu não me preparei. Eu sou desses. Mas são muitos jardins em toda a região do estado de São Paulo e também fora do estado. Você fechou agora em Manaus? Acabamos de aprovar um projeto em Manaus. Em Manaus. Aqui do ladinho. Logo ali. Mas a gente corre para todo lado. Olha, Alan, são muitos sistemas de irrigação, de todos os tipos, não me lembro exatamente a quantidade, mas as características de cada jardim diferem, né? Uhum. E por isso que o sistema de irrigação ele tem que ser customizado para cada
situação diferente. Aham. Aqui no Jardim Onírico foi assim. Você percebeu? Acompanhou de ponta a ponta. Sim. É claro que a gente tentou dar uma, como é que eu posso dizer, profissionalizada no assunto. Claro. Mas você foi e é um estudioso no assunto. Você conseguiu, você encarou, estudou e conseguiu montar um sistema de irrigação. Mas não é simples, cara. Assim, ele pode ser simples se você sabe metade dos caminhos. Sim. Você bate muito cabeça e tudo mais. Então, esse episódio aqui, gente, é para quem quer fazer uma irrigação mais profissional, e aí fala com o Luiz, os contatos vão ter aqui embaixo, e até quem quiser, de repente, fazer algo mais, que fala do it yourself, né? Dá para você comprar um kit lá com o Luiz e executar na sua casa. Acho que é possível. É possível isso? Sim, totalmente possível. A gente falou sobre isso antes, né? De disponibilizar algumas... Porque é o que você falou, você foi na tentativa e erro, quebrou a cabeça até conseguir ter um sistema que te atendesse. É isso. Te permitisse... Você tem muito vaso, por exemplo. Te permitisse viajar e não se preocupar com esse assunto. Exato. Né? Então é isso que a gente vai tentar fazer. Criar alguns kits para que quem quiser ter um sistema de irrigação pronto, que te atenda e de uma forma, como é que eu posso dizer, mais simples, mais barata. Mais né? barata, mais Principalmente acessível. com essa história do Urban Jungle, né? A galera construindo jardins em ambientes internos, apartamentos, né? No meio urbano. Eu acho que a irrigação vai ajudar muito. Porque, Perfeito. Muito bom, Luiz. Aqui é o que a gente chama de cérebro, né? O cérebro da irrigação da casa inteira. E aqui, obviamente, aí um grande abraço ao Léo, que esteve aqui comigo semanas e semanas. O John Lennon também. John Lennon, você teve a honra de receber o John Lennon. A gente não tem nenhum gato chamado John Lennon. Sim. A gente tem Chris Martin, Bonovox, Freddie Mercury e Paul McCartney. Faltou o John Lennon. Mas beleza, ó. Aqui é o cérebro, gente, deste sistema. E aqui é um cérebro muito mais, vamos dizer, profissionalizado do que um reloginho simples desses que a gente compra em Leroy, Casa e Construção. Não existe mais, né? C&C existe? C&C? Não sei. Existe, C&C existe. Desculpa se eu matei a empresa. Mas enfim, aqui... Gente, tem todo um passa-fios elétricos e eles se conectam às válvulas, correto? Justamente. E eu vou mostrar as válvulas já para você. Esse é um controlador, Alan, que atende até 12 setores de irrigação. 12 setores de irrigação. As pessoas às vezes falam, não, por mim pode ligar tudo de uma vez, porque vai molhar, sabe quem é leigo? E quem entende de plantas sabe que as plantas têm necessidades diferentes. E mais que isso, os ambientes têm condições diferentes. Total. Você tem uma casa, imagina numa área agrícola, você tem uma plantação enorme ali, tudo tem a mesma condição de solo, de luz, então às vezes você pode irrigar num tempo e quantidade igual. Igual. Né? Mas numa casa que ela está no centro, você tem pelo menos 4 setores, você concorda? A frente, os fundos e os lados. E as duas laterais. O lado 1, lado 2. E esse lado 1, lado 2 já tem interferência da construção, de muro, claro. Então você já vai ter sombreamento. Né? Então você precisa comandar de forma diferente. Aqui no Jardim Onírico nós temos 9 setores de irrigação. 9 setores. E esse cara aqui, o controlador, que no caso é o ESP TM2 da Rimburd, ele te traz a condição de programar de forma independente cada um desses setores. Perfeito. Então aqui são 9 setores. E aí foi legal porque à medida que você vai conhecendo o seu jardim, você vai entendendo as necessidades. Aqui eu tenho mais orquídea, aqui eu tenho mais arace, né? Tenho colocásia, alocásia, ali eu tenho chifre de veado. Você vai entendendo as demandas de cada setor e por isso que o Jardim Onírico nem é um jardim enorme, é um jardim, vamos dizer, legal para São Paulo, mas não é enorme. O Luiz, o Léo, né, o Andrezão, que não está aqui hoje, eles entenderam que é um jardim coleção, como o próprio Marcel fala bem, né, dos jardins coleções que ele implementa. Aqui é um jardim coleção, né, e eu tenho de fato coleções de plantas aqui e ali. Então, gente, isso não é frescura, tá? Porque lá na parte da frente, que a gente vai dar um pulo lá já e que vocês conhecem parte dele, é um bosque de arace, né, de arace. Está embaixo de uma cibipiruna, eu tenho lá antúrium, eu tenho begônias, eu tenho coisas mais delicadas e que eu preciso de uma constância de umidade bastante grande. Então, lá é um setor que eu cuido, e aí é importante. Lá eu coloco X minutos, aqui eu coloco Y minutos, lá atrás outro, e aí daí por diante. E eu já dou spoiler de uma coisa muito legal que a gente fez aqui, para a alegria do Paulo, que foi fazer uma irrigação especial, quase específica para as bromélias que estavam ali a Deus dará. É uma planta bem rústica, aguenta bem, mas a gente quis fazer uma graça, o André da tua equipe abraçou a ideia
E aí o Léo subiu lá, trepou no andaime ali, vocês vão ver como ficou. Esse pensamento de setorização, ele vale para a irrigação hiperprofissional ou mais amadora, tá? Então não ache, não, você está falando uma língua aí que é só para... Não, isso é básico, gente. Então tem vaso que precisa de um gotejamento X e Y. Você precisa de 2 setores para ele? Não, às vezes você só precisa de um biquinho especial, a gente vai falar sobre isso já já. É um bico que pinga 1 litro por hora, 2 litros por hora, outro que pinga 8 litros por hora. E aí, então, você tem uma adaptação via bico, mas tem outra adaptação via tempo de rega. Você tem uma adaptação via nebulização, ou essa patacoaieira desse início de episódio, que é essa chuva toda. Perdão, você ia falar alguma coisa? Não, você tocou no assunto que eu ia dizer realmente. Além da setorização por ambiente, né, por zonas de irrigação, você tem plantas com a necessidade diferente de água, mas também da forma como você vai aplicar água. Tem planta que você prefere aplicar água na folha, não é isso? Tem planta que você prefere aplicar água na raiz. Isso. Né? Numa bromélia, por exemplo, a raiz ela serve basicamente para fixação. Não é então você tem que aplicar água por cima. Na roseta, né? Ali na coroa. Isso aí, perfeito. Então, assim, a irrigação ela é sempre customizada. Num jardim desse, que é uma coleção, que tem plantas diferentes, todas próximas uma das outras, às vezes você vai usar nebulizador, às vezes microaspersor, às vezes gotejamento. É isso Perfeito. mesmo. Muito bom, Luiz. E, cara, é super interessante que no meu sistema anterior, né, eu tinha um reloginho para cada coisa. Ou seja, ia muita bateria, muita pilha, e isso é uma coisa que eu não gosto tanto, porque eu sou mais ecologicamente orientado. Isso aqui é elétrico e é interessante que aqui dentro ele tem uma reserva de bateria, né? De algumas horas, se acabar a luz, ele aguenta um tempinho, depois ele recarrega. Né? Depois vocês vão ver outro sistema do Luiz, que é bateria de 9 volts mesmo, que fica aí 1, 2 anos, sei lá, funcionando. Mas esse aqui é um sistema de 24 volts, né? Por que 24 volts? Então, a gente está falando de elétrica junto com água, né? Junto com irrigação. Então, toda a distribuição de sinal elétrico para abertura e fechamento das válvulas é feita em 24 volts para evitar qualquer acidente. Ou seja, chega aqui 110 ou 220, depende da sua região, que em casa é 110, ele converte, manda pelos fios para as válvulas 24 volts. Em 24 volts. E outra coisa super interessante é o sensor de chuva, né, que a gente tem aqui, que a gente regula aí para 7 milímetros, 7,5, 10, depende do que você quiser aí na sua casa, na sua região. Ontem choveu em São Paulo, eu tinha regulado para 7,5 milímetros, e aí como choveu 8,3, o sistema cortou. Porque, exatamente, se choveu aqui, e, poxa vida, eu não preciso gastar água da minha concessionária para irrigar uma coisa que Deus já fez por nós. O vilão do início deste episódio, um dos vilões, foi esse negócio aqui, que tecnicamente chama o que é... É um bocal rotativo. Bocal rotativo, que eu ignorantemente chamo de sprinkler. Sim. É um sprinkler? E ele sobe aqui e começa a soltar. E é legal que, eu vou molhar aqui, não, ele está super regulado para aqui 90 graus, né? Ajuste de ali 180, ali 360, então você ajusta do jeito que quiser. Mas eu não vim falar dele, embora eu goste muito disso aqui, porque ele dá aquela sensação de chuva geral. Exatamente. E foi muito legal essa adição aqui que o André fez. Aqui no Jardim Onírico a gente colocou ele suspenso, né? Para ele ganhar a altura das plantas e conseguir trabalhar. Mas geralmente esse bocal é colocado em aspersores pop-up, né? Isso, embaixo, na altura da grama, abaixo da grama. Isso. Aí dá a pressão da água, sai aquele negocinho, levanta, igual campo de futebol trabalha, depois recolhe. Aí recolhe. É isso aí. Aqui tá exatamente por conta da altura que precisa, né? A gente tá com muita planta há muito tempo, mas precisava pegar aqui. É isso aí. Na casa do Álvaro na altura da grama. No nível da grama, super onde legal. Tem gramado, né? Mas legal, aqui tem as válvulas, então tem o conduíte que veio, né? Olha, mostra aqui, Paulo, tá vendo? Ele veio, entrou ali e tá debaixo da terra, aqui, né? Então ele fez a curva aqui, o pessoal fez direitinho, legal, entrou na terra, eles rasgaram aqui, agora não dá para ver mais, né? Porque tá embaixo. Isso aqui, geralmente, essa estrutura, ela fica enterrada, tá? Como a gente não precisa enterrar aqui, porque aqui não é uma área de circulação, nada, aqui ficam as válvulas. Cada válvula, então, é protegida por uma caixa de válvula e essas caixas também estão suspensas, porque aqui vocês têm uma atividade frequente no Jardim Onírico. Isso. Geralmente, num jardim convencional, essas tampas verdes também ficam o mais discretas possível, no nível do gramado. No nível do gramado, perfeito. Então, na real, então, é exatamente isso. Ao invés de ter, ó que interessante, o sistema antigo,
eu tinha um reloginho aqui, né? Então eu tinha aqui e levava uma irrigação para cá. Lá atrás eu tinha outro reloginho. Aqui não, eles estão concentrados aqui, os pulsos elétricos vêm da matriz ali do cérebro e abre o sistema, irriga. Abre o sistema e irriga e daí por diante. E resumindo, o Alan tinha então 9 setores, não eram 9, né? Mas 9 setores eram 9 relógios com 9 baterias para você trocar. Eu tinha 8, mas vocês foram generosos e fizeram no Jardim Onírico, no banheiro Roraima. No banheiro Roraima nunca tive nada lá de irrigação, agora tem. Deixa eu falar uma curiosidade. A gente tem um setor de irrigação dentro do banheiro Roraima. Isso, dentro de casa, isso. Então vamos lá, aqui fora o sensor de chuva captou a chuva, o sistema deixa de funcionar. Isso. Lá dentro a gente programa no controlador para que o sensor de chuva não atue. Não atue. Então pode chover, chovendo ou não chovendo, a irrigação do banheiro Roraima continua a funcionar. São 2 setores que são imunes a esse ajuste, que é o do banheiro Roraima, e todos os nossos vasos dentro de casa também têm irrigação. Bom, vamos ver esses detalhes de como não todos os setores, porque a gente não vai ficar aqui 15 horas falando, mas mostrar alguns detalhes interessantes para você já começar a mentalizar como que você tem que pensar em estruturar o seu setor se você for fazer sozinho. Se você não for fazer sozinho e quiser fazer com um profissional, os contatos estão aqui embaixo do Luiz, da Água Consultoria, e vale a pena porque, cara, deixa o pessoal lá trabalhar. O Léo faz um super trabalho, tem outras equipes, obviamente, mas, enfim, vale a pena. O Álvaro já fez na casa dele, já deu super certo, ele está super feliz, porque agora ele viaja tranquilo. Então, só para vocês verem como que é mais ou menos o racional de você levar água para perto das suas plantas. Então, vamos lá. Muito bom, estamos aqui dentro do Jardim Onírico da casa. E aqui, obviamente, é um local enfim, já começa algumas plantas de coleção, né? O jardim inteiro tem, mas aqui dentro são as indoor. Aqui, de fato, ó, só para mostrar que é o sofá, gente. Então, sofás, vasos atrás do sofá, tudo aqui, cada um desses vasos tem um ponto de irrigação, né? O gotejamento e tudo mais. O que eu estava falando que melhorou muito, Luiz, é que quando vocês falaram, precisa melhorar a pressão, a gente precisa trazer o 3/4 e o tubo cego para mais perto. O que são 3/4 tubo cego? 3/4 é aquele normal da Tigre, enfim, né, esses Amanco da vida, o marronzinho. E aí depois você tem um tubo cego que ele é mais maleável, né? Ele é um tubo preto que está aqui, ó. Então ele chegou, né, a gente furou aqui o tijolo, chegou aqui, esse tubo mais grosso, ele traz mais pressão d'água, mais volume, para a gente distribuir, tá aqui, ó, no microtubo, tá vendo? Esse microtubo. Então, quando vocês fizeram isso, melhorou muito porque eu fiz das minhas gambiarras do passado. Eu usei o conduíte, esse aqui de energia mesmo, que está errado, eu não faço em casa, e até o da Vivo, que tem fibra ótica, e eu coloquei o microtubo dentro desse negócio, então ele vinha lá de baixo, no microtubo, até aqui. E obviamente, gente, microtubo, você vai pensar numa vazão de água de um tubinho desse versus um desse que é 10 vezes a grossura, obviamente a vazão de água é muito menor. Tem que pensar a quantidade de água que cabe dentro de um tubo, né? Claro. Você traz com um microtubo, aí você quer colocar 20 microaspersores ali dentro, quantidade que tem ali dentro desse microtubo de água não é capaz de fazer a vazão. Todos os micros. Exato, então, exatamente isso. A gente teve que, na marra, e aí ainda bem que estava a equipe aqui da água, de trazer quanto mais volume de água, melhor para perto do sistema. Então, é isso aqui. E aí, obviamente, todos os vasos aqui já estão super irrigados e aumentou a pressão, né, até a ponto de eu ter que regular de novo para menos, mudar o biquinho aqui e ali para a gente poder ter a melhor irrigação. Eu vou poupar o Luiz da molhadeira aqui, porque queria mostrar duas coisas para vocês, né? Por exemplo, eu tenho esse Anthurium aqui, que é o Anthurium luxurians, né? Ou luxurians, lindão. Ele sempre ficou dentro de casa e nunca foi tão bem. E eu nunca quis colocar ele aqui para fora, porque eu não achava que a umidade seria o suficiente. Mas a gente criou aqui um microclima tão bom que ele está indo bem, obrigado, está emitindo folha nova e está super saudável. Eu começo a fazer essas coisas aqui debaixo de, né, que a gente chama de bosque de arace, né? Então você tem esse bipiruna aqui em cima, aquela árvore maravilhosa. Tem aqui samambaia, Angiopteris evecta, mas eu estou cada vez mais fã da forração por begônias, né? Então tem aqui um vaso de begônia
que eu estou deixando ele se espalhar aqui. E vocês vejam, né? Tem um tom de umidade aqui, vocês veem que tem, vamos dizer, limo aqui, limo ali, ou seja, está preservado como subbosque, que é a ideia. Então essa coisa, né, que o Luiz falou, de setorizar, né, ter os 9 setores super bem preservados, exatamente por isso, porque eu preciso aqui ter um cuidado muito especial com essas plantas aqui, que é diferente de outro canto aqui do Jardim Onírico. Então a setorização ela é super importante. E eu vou ficar aqui, eu vou me molhar. Olha o Paul McCartney, olha o gato das águas. Olha só, olha que bonito que fica, inclusive, né? Super legal. E eu também posso ficar aqui, porque esta calça da Insider é hidrorrepelente, gente. Então eu posso ficar aqui tranquilamente. Olha só, eu tenho uma necessidade aqui para esse Platycerium e outras necessidades aqui embaixo. Então eu uso 360, eu uso gotejamento, eu uso nebulização. E aqui, então, eu tenho um jardim que eu tenho orgulho dele, viu? Tá bonito, tá bem bonito. Olha esse Platycerium coronarium aqui, majestoso, né? Também tem gotejamento nele. Olha esse Anthurium cremalense aqui, olha só, junto com Philodendron Espírito Santo, né? Que quem não viu o episódio do Em Flor, a Costa acabou de lançar o Espírito Santo para geral, todo mundo pode ter agora a partir de setembro. Mas enfim, esse é outro episódio, o link está aqui embaixo. Agora vamos lá para outra parte do Jardim Onírico que está super úmido e eu quero mostrar para vocês. E aqui, Luiz, né, acho que foi super legal que vocês entenderam bem a necessidade de a gente colocar uma hiperumidade numa região que tem samambaias, tem begônias, tem a coleção ali do Paulo de orquídeas. Aqui é uma face sul, né? Então, sendo face sul, aqui o sol é só no verão, pleno verão, quando tiver a pino, porque o resto do ano é isso aqui. Então, a ideia de deixar hiperúmido para fazer um jardim tropical de sombra, né, como se fosse uma umbrófila, vamos dizer, uma pretensão minha, é verdade, tem que ter uma irrigação também regulada, né, super bem pensada, e a gente tem conseguido isso muito bem aqui, né, com essas begônias que já estão respondendo super bem, samambaias, né, esse rabo de fazão, e está super, super equilibrado. E eu vi essa estruturinha, né, azul, esse aspersão, esse nebulização, super, super gotejado, assim, super fininho lá no Marcel, né, na Lamanda. E falei, puta, um dia eu quero isso para mim. Consegui, agora eu tenho. Mas você me perguntou agora há pouco, né, Luiz, se eu prefiro a samambaia, né, esse rabo de fazão, por exemplo, ou o chifre de veado, que tipo de irrigação eu prefiro para elas. Para samambaia, o gotejamento, né, que eu coloquei isso aqui há pouco tempo atrás, eu vou trazer um gotejador aqui e ficar gotejando. O chifre de veado, ele tem, por exemplo, muito tricoma, né, então ele tem os pelinhos que absorvem. Ali, basicamente, eles tomam a água da chuva, é uma planta super rústica. Mas é claro que com todo esse ecossistema de gotículas voando, pega nele e Sim. Tem feito muito bem, obrigado, e essa é a ideia. Mas a ideia aqui, como eu estava falando para vocês, como é face sul, vocês veem, olha só, o nível de musgo que começa a ter aqui. A gente aprendeu lá com a Panfatim de colocar a Wanda próximo de paredes. Então, ó, já tem raiz nova vindo, ou seja, ela está gostando aqui do lugar, tem uma raiz que está entrando aqui, enfim, daqui a pouco ela está grudada ali. Então, quando a gente consegue ter um sistema robusto de irrigação, a gente passa a ter certos, vamos dizer, delicadezas, ajustes finos aqui e ali, para que as suas plantas de coleção possam ter o melhor rendimento possível e daí por diante. Então, muito bom. A gente fica feliz em conseguir ter colaborado para isso aqui ficar mais bonito ainda. Ficar mais bonito, e essa história de ter colocado o tubo Segor, né, ali atrás, com essa nebulização que a gente viu lá no Marcel, cara, mudou completamente o cultivo do chão aqui, enfim, tá indo super bem. A nebulização tem essa característica, né? Ela tem as gotas muito pequenas, né? Geralmente, uma aspersão, uma microaspersão, ela vai jogar água na folha e isso vai escorrer. A nebulização, por ser
tão fininha, ela gruda na folha, né? E além de muitas vezes só servir para aumentar a umidade, diminuir a temperatura e criar esse ambiente que você falou. Meu caro Luiz, eu vou pedir licença aqui, fazer um jabazinho para Insider, que é parceira deste canal, porque eu raramente ou nunca uso calça, estou usando, porque esta calça é repelente, então repelente à água, né? Então para este momento ela é super válida, porque a gente está falando de irrigação. Desculpa se eu estiver molhado, eu estou seco. A minha camiseta de manga comprida, também Insider, e ela não desbota, ela não amassa, e ela é anti-odor. Aliás, para o antidesbotamento são 2 anos de garantia, o que é bacana demais. E olha, tô bonitinho, né? Muito bem. Ó, o link para o cupom do Jardim Onírico está aqui embaixo na descrição desse episódio, mas use Jardim Onírico caso você for digitar aí na sua compra. Insider Store, né, tá aqui embaixo, vale a pena. Estou gostando bastante, valeu Insider, e agora vou para a parte de mão na massa com o Luiz, e nada melhor do que ter uma roupinha que é gostosa, não me deixa suar, anti-odor, anti-tudo, vamos lá. Muito bem, uma das coisas que eu mais gosto é mão na massa, então vou fazer um resumão aqui, Luiz, tá? Do mais complexo, que precisa chamar vocês para conversar, ao mais simples, que vocês conseguem vender um kit e a pessoa implementa em casa. Vamos lá? Vamos lá. Então lá. Bom, tá, aqui nós temos um controlador que é igual esse que nós instalamos aqui no Jardim Onírico, tá certo? Um controlador central, tem a capacidade de até 12 setores. Existem outros maiores, né? Tá. Tem controladores de maior porte. Esse aqui é um controlador básico, que é o ESP-TM2. Esse cara aqui conversa com o sensor de chuva. Esse aqui é o sensor de chuva, que eu fui apresentado brevemente e está lá em cima do andaime, nunca mais vi, e funciona super bem. Então aí a chuva pinga aqui dentro e vai pingando até dar, deu 5 milímetros, aqui tem a regulagem aqui, ó, 20 milímetros, 15, 10, 5, e você vai rodando isso aqui para fazer o seu ajuste. E o legal é que isso aqui imita a evapotranspiração. Evapotranspiração, né, é a transpiração das plantas e a evaporação do solo. Perfeito. Então ele imita isso para o êmbolo que tem aqui dentro, ele vai secando aos poucos conforme a evapotranspiração. Eu não sabia disso. Então aos poucos o sistema vai voltando a funcionar. Que legal, que legal. E esse fiozão é importante porque ele entra no sistema de conduítes e afins que leva aqui para a central. Legal. Vai chegar aqui. Perfeito. Beleza? Uma pergunta, aqui, a pressão da água aqui em casa é ótima. Sim. Né? Mas em lugar que a pressão não é boa, o que faz, cara? Então, nós estamos, dentro desse episódio, de toda essa conversa nossa, nós estamos falando de sistemas onde a gente vai utilizar a pressão de água de rua. Tá? No geral, casas assim de bairro, de rua, tem uma pressão legal. Casas dentro de condomínios, a pressão é pior. Muitos sistemas de irrigação a gente monta com bombeamento, com um controlador e um bombeamento próprio nosso dentro de uma cisterna, que pode ser de aproveitamento de água de chuva, ou um reservatório de água específico para a irrigação. Entendeu? Então, nesse momento, nós estamos falando de sistemas feitos a partir da pressão de água de rua. Mas Luiz, eu não tenho uma pressão boa. Vocês dão um jeito nisso? Sim, aí nós vamos instalar um reservatório, vamos dimensionar qual o tamanho do reservatório, vamos instalar o reservatório, e o sistema de irrigação vai ser bombeado. Então, assim, em jardins de grande porte, sempre bombeado. Depois disso, a gente tem esse cara aqui que é bem legal. Isso aqui é um controlador a bateria, é o ESP 9 volts. Isso aqui você não precisa, esse você tem que instalar na energia elétrica. Esse aqui você não precisa instalar na energia elétrica. Mas ao contrário dos timers comuns, ele tem uma durabilidade de bateria maior, porque ele aceita 2 baterias de 9 volts aqui. Então isso aqui, você vai ter que trocar essa bateria depois de 2 anos. Então dura bastante tempo. Ele é todo blindado, né, a prova d'água e tudo. E ele pode comandar um único setor, então você vai instalar uma válvula, pressão de rua, certo? Pressão vai chegar aqui na válvula, você vai distribuir os fios até a válvula, e ele vai abrir e fechar a válvula. Um setor ou até 6 setores. Então, olha que legal. Pressão de rua, sem precisar fazer uma instalação elétrica, ele tem a capacidade de comandar até 6 setores. Tem vários modelos desse ESP aqui, tá bom? Legal. E diferencial dele é que a durabilidade da bateria é muito maior e também que você consegue usar o sensor de chuva nele. Que legal. Então, o sensor de chuva também funciona nesse carinha aqui. Tá, legal. Beleza? Boa.
Então tá bom. Aí depois nós vamos para uma versão mais simples, que é o controlador da bateria de um setor. É um timer convencional. Se você quiser abrir, vamos abrir ele aqui. Aqui, ó. Perfeito. Aí aqui a bateria, aquela bateria AA normal, Pilha. né? Pilha aqui. Então, 2 pilhas AA e beleza. Boa. Lembrando que não existe sistema de irrigação sem filtro. Tá. Esse aqui você coloca na torneira, mas você coloca um filtrozinho antes dele. Ah, tá. Tá? A micragem desse filtro aqui olha só, é outra muito coisa. maior. Olha só a diferença, né? Se você vai usar nebulização ou gotejamento, qualquer detrito pode comprometer teu sistema, Perfeito. entendeu? O que o Luiz está falando é que chega em algum momento, a gente vai falar sobre isso já, que a gente sai do tubo cego, vai para o microtubo e vai para o gotejamento, pode acabar entupindo, pode entupir nebulização e tudo mais. Tá. Então viria antes aqui. Viria antes. E isso aqui vai na torneira. Isso. Perfeito. E depois daqui, nós vamos distribuir com a mangueira cega que a gente vai mostrar aqui, não é isso? Perfeito. Bom, meu cara, minha vida inteira foi com este aqui, esse tipo, enfim, né, essa variação, e que é, na real, super simples, né? Assim, quando a gente precisa de uma coisa caseira, mais fácil, isso aqui é super simples. Que base, segura aqui pra mim, eu vou te usar como... Só lembrando o seguinte, que você tinha 8 setores, então você Isso. tinha 8 cara desses. Tinha 8 cara desses. Você tinha que cuidar, gerenciar 8 cara desses. Que é 8 vezes esse custo, que esse aqui, enfim, X, Isso. né? Você encontra Leroy, não sei o quê, mas não é, vamos dizer, a coisa mais inteligente de se fazer, 8 vezes isso, vezes baterias, vezes pilhas, não sei o quê. Eu acho que isso aqui é legal você usar quando você for criar um único setor de irrigação. Perfeito. Ou 2, vai. Ou Você 2. bota um desse na frente da casa e um Isso. desse no fundo da casa. E vai direto na torneira e beleza. Isso aí. E é super simples, tá, gente? Então, por exemplo, eu tenho aqui esses engates, você encontra isso no Mercado Livre, Tramontina, o que quer que seja. Então, essa aqui é a tal da mangueira cega, né, que o Luiz falou. E isso aqui, gente, você tem que tentar levar o mais longe possível, né, no seu sistema para você ter a pressão adequada. Esses bicos aqui que você tem, né, simples, né, para rosquear aqui. Eu coloco o filtro, né? Então aqui, enfim, torneira aqui em cima. torneira aqui em filtro, cima, filtro, o timer. timer. E aí, conectou, mangueira cega, beleza. O seu sistema é a partir disso aqui, né? E aí você começa a fazer as adaptações, né? Então, por exemplo, e aqui o Luiz gentilmente trouxe os pininhos, o gotejamento. Então, por exemplo, eu tenho aqui já, logo de saída, um vaso e eu quero colocar isso aqui nesse vaso. Então, você pode comprar esses negócios aqui de furar. Furou, ó, tá vendo o furinho aqui? Super simples, né? Beleza. E aí você vem, né, esses pininhos vocês vendem, né? Sim, Tem, sim. Da Rainbird, enfim, super bom. Você vem, espeta ele, tá aqui, e aqui eu coloco num vaso. E Lembrando o seguinte, ó, as conexões todas para mangueira de distribuição, para mangueira cega, a gente tem desde a saída aqui da conexão com o timer, os joelhos para você fazer curva, as emendas, quando você quiser fazer emenda, Perfeito. o final de curso, quando você quiser tapar essa mangueira fechar cega. ele, perfeito. Exatamente. E depois você vai, como você disse, vai ramificando. Nesse caso aqui, a gente vai colocar um gotejamento num vaso, então tá estaquinha Perfeito. assim. Imagina que eu quero colocar uma microaspersão, mas eu quero que ela jogue para cima. Então eu coloquei uma estaca, essa aqui deixou o emissor deitadinho. perfeito. Essa estaca deixou o emissor na vertical. Perfeito. Então, aqui, ó, você tem um furo que ficou um pouco mais larguinho, tá vendo? E aqui, obviamente, se tiver com a pressão da água muito forte e tudo mais, ele vai dar uma vazadinha, né? Então não é ideal versus um furo que é super fininho desse aqui, ó. Eu posso, tá vendo, ó? Você vai ter só um pouco mais de dificuldade de colocar o redutor, enfim, o pininho aqui. Ele fica um pouco mais duro, mas ó, ficou super mais vedado. Então, quanto menor o furo, mais vedado vai ficar. Então, essa é uma dica importante para não ter vazamentos. Isso aí. Então essa aqui é a emendinha. As microconexões, né? Vamos dizer, ó, você tem o T, você tem o joelho, né? Que ele faz uma curvinha também. E você tem essa emenda que você vai encaixar no tubo de distribuição, que é a tal da mangueira cega que a gente fala. Ó, por exemplo, para que serve esse T? Ah, eu já furei aqui da mangueira cega. Isso. Quero fazer uma emenda aqui. Você coloca de um lado aqui, ó. Não requer técnica, nem tão pouco habilidade.
Então isso aqui é se você quiser puxar mais um caninho. Aí eu quero colocar uma continuação de um caninho para mais um outro vaso. vaso. Você distribui aqui. Então, Isso. Isso. E uma dica importante, assim, que eu aprendi na Marra e aprendi aqui também com a equipe do Luiz é: quanto mais você vai bifurcando um cano desse, que é o mais de menor vazão, não é o ideal, né? Eu ter 300 bifurcações dessa, 300 T's, não é bom. Então você fala, puta, eu tenho um outro vaso numa distância. Faz outro furo aqui e puxa um novo dedicado. É melhor você fazer uma distribuição maior com a mangueira cega. Isso. E aí derivando esses microtubos. Microtubos. E não pegar um único furo aqui e aí derivar 15 vasos. Então, isso aqui do mais complexo ao mais, vamos dizer, simples, eu digo complexo porque aquele ali eu não conseguiria fazer, eu precisava do Luiz e da equipe dele e foi super legal, canos ficam todos escondidos, o negócio fica super profissional. Mas, como o Luiz falou, você tem poucos vasos, é uma torneira só, de repente é uma sacadinha. Poxa vida, esse aqui é um sistema que funciona super bem e aqui você consegue fazer vários programas, várias irrigações no dia. Vários acionamentos. Você pode fazer segunda, quarta e sexta, terça e quinta e sábado, se quiser. Pode fazer todo dia, pode fazer 3, 4, 5 vezes ao dia. Tudo isso é possível. Para ambiente interno é legal, porque ele não aceita o sensor de chuva, né? Isso. Como o ambiente interno não chove mesmo, então é isso mesmo. Uma solução legal. O interessante, Alan, é o seguinte, existe uma gama de produtos muito grande. Se você abre o catálogo da Rainbird, é uma infinidade de soluções, né, para irrigação de baixo volume e tal. O que a gente fez foi tentar simplificar um pouco, né? Então, quem tiver interesse, faz uma consulta, nosso time está à disposição lá para auxiliar. Eu tenho tantos vasos e tal. Então nós vamos ter desde de botões gotejadores aqui, por exemplo, que eles vão variar de 2 litros por hora até 8 litros por hora, entendeu? Se você quiser emissores do tipo microaspersores, isso aqui é legal que ele tem um registro. Então você abre ou fecha, entendeu? Você pode deixar isso aqui gotejando ou fazer uma microaspersão com ele. E até os foggers, né? Que são os nebulizadores aqui, que é o que você falou. Isso aqui é um duplo. Então ele faz a nebulização dupla. Ele pode ser simples ou ele pode ser de 4, como é no caso do pergolado lá do Marcel, lá em Vinhedo. Perfeito. Nada melhor do que mostrar o sistema funcionando em sua plenitude, meu caro Luiz. Cara, obrigado. Acho que realmente deu um upgrade aqui no nosso sistema. A gente colocou, né? O Léo trouxe esse cano aqui para dentro, trazendo mais pressão, colocando, olha, isso aqui é chuva pura. Tá chovendo dentro de casa aqui. Isso aqui é uma parte da casa que pode molhar mais. E, poxa vida, é uma beleza ver isso aqui funcionando. Pessoal, Instagram da Água Consultoria, do Luiz, está aqui embaixo, o link. Se alguém citar que viu no Jardim Onírico, rola um descontinho? Com certeza, então, com certeza. Cupom Jardim Onírico no ar! Avisa que veio do Jardim Onírico. Tá bom, avisa lá, quando fizer o contato ou no Instagram ou WhatsApp comercial, tá aqui embaixo. Meu amigo, obrigado, acho que foi um prazer enorme aprender o processo com vocês, aprender com o Léo, com a equipe, com o Andrezão, com você. Enfim, foram dias aqui de trabalho. Sim. Alguns dias, né? Alguns dias. A gente que agradece e fica feliz em poder colaborar. Legal. Obrigado ao meu amigo Marcel aí por ter juntado. Feito a ponte, Sempre né? falo que acho que gente boa tem que se unir, né? É isso aí. Então, você que está de olho aí no episódio, conta com a gente. Se tiver alguma dúvida, nós vamos tentar montar uns kits aí para quem quiser botar a mão na massa e fazer sozinho. Legal. Conta com a gente. Excelente. Então, obrigado. Valeu. Obrigado E a você. até a próxima. Tchau.